de movimiento, no, de acciones cerebrales, ¿tá? Asociado a neuroimagen con la resonancia magnética. Bom, entonces ya teníamos esto de desarrollo. El conocimiento sobre humores o hormonas, no sé cómo, estaba muy adelantado, muy tranquilo. También con consecuencias de estereotipos de género, muchos. Y tenemos ahora el concepto de hormonas. Estas cosas vieron muy cerca una de la otra. En inicio de siglo XXI, incluso el proyecto Genoma Humano es un marcador histórico del siglo XXI. Todavía con cuestiones fuertes, o sea, muchos biólogos hablan que hubo más prejuicios, no suceso, no logro que logro acá, ¿sí? Pero no es esta mensaje que va al público. Es que el proyecto Genoma Humano fue muy glorioso, ¿sí? Entonces, estas cosas comenzaron a trabajar juntos. Y aquí nos tenemos la neurociencia, que empieza a tomar los conocimientos de genética, ¿tá? No necesariamente con mucha concordancia de geneticista. Hay acá algunas cuestiones, ¿tá? Muchos geneticistas no concordan con la interpretación que la neurociencia hace del DNA y otras cosas, ¿tá? Que es muy más complejo que lo que la neurociencia habla, ¿tá? No tiene tantas luces y tantos colores como se fala así, ¿tá? Como algo mágico. Cuando junto estas cosas, ahí nos tenemos eso, la neurodiferenciación sexual, ¿sí? Entonces tenemos acá el marcador de cerebro masculino diferente de los marcadores del cerebro de la mujer. Bom, es válido hacer una aclaración acá. Hay una confusión de las cuestiones de neurodiferenciación sexual. No estoy haciendo crítica a esto en cuanto a conocimiento, ¿sí? Pero en cuanto a consecuencias, implicaciones. Con identidad de género, una construcción y orientación sexual. Muy más complejo que construcción. Quizás, tal vez, ¿sí? Bom, entonces tenemos acá, perdón, periodista, mas tenemos acá, tal vez, nuestro gran problema del periodismo científico, ¿sí? Que nosotros ya vimos en la llamada de las magazines. Bueno, ¿qué hace el periodismo científico? Hace una traducción, dice, transcripción o algo así. Entonces cuando esto, esto habla sobre cuestiones químicas, cuestiones fisiológicas, neurotransmisores, cómo eso va a trabajar, que es importante para nuestra salud, ¿tá? Para nosotros como terapeutas ocupacionales, muy importante eso, sí. Pero cuando eso es leído pelo periodismo científico, ahí hay muchas cuestiones. Tiene que vender la información, ¿tá? Es necesario que tenga plata para financiar todo el proceso de mídia. Entonces, llega esta información, ¿tá? Que los cerebros son diferentes, que la mujer está, la palabra, lo siento, está ahí sencilla, mas aquí tenemos estereotipos de género, muchos, ¿sí? De lo pensamiento y comportamiento de las mujeres, ¿tá? Amplía un poco más, pero no tenemos como ver. Y entonces, de acá para acá,
esta lectura vai trazer acá, representações sociais. ¿Sí? ¿Quién nunca habló sobre esta cuestión en una mesa de bar, con los amigos, amigas? ¿Sí? En la escuela, cuando está en clase de biología, estas cuestiones siempre suben. Entonces hay debates, conflitos y risas. Infelizmente risas también. ¿Tá? Risas? Risas. Sí, sí. Bom, y de acá pasamos para acá. ¿Qué hay acá? Macho y que está acá. Fuerte. ¿Y quién está acá? Esta es una metáfora de género que hace como una lectura, una parodia, ¿sí? Una lectura de la imagen que tenemos, que es muy utilizada por las feministas. ¿Sabe qué es? De una mujer. Yo debía, es muy conocido, ¿sí? Sí. Entonces está el hombre con la mujer inferiorizada. ¿Tá? Porque pensar en roupa y tener habilidades de comunicación y otras cosas no es vista, no es mirada como algo de poder que traga logros. Bom, entonces vamos a las cuestiones específicas. Hasta el século, por todo el século XX, hubiera una idea de que el tamaño del cerebro representaba inteligencia. ¿Tá? Entonces, con avances tecnológicos, aquí eran especulaciones, porque no hay relación. Es masa. Y no es difícil de perceber que no hay relación. ¿Por qué? Si nosotros hacemos la comparación entre hígado, ¿sí? Hígado, corazón, rines, hombre y mujer, el tamaño también es diferente. Entonces, ¿por qué el cerebro tiene hace tanto barullo? El cerebro de hombre, yo creo que el cerebro de hombre. ¿Tá? Después, llegar a la conclusión de que el cerebro de mujeres tiene más conexiones, sinapsis y habilidades para velocidad que los hombres. Eso no fue ambientado. Pero muchos filósofos de la biología cuestionan, porque el pensamiento es determinista. Sí, hay una fuga del rótulo de determinista de ellos y otros. ¿Sí? No quiero acá hacer nenhuma, ¿cómo hablo? Não crítica mais desvalorizando o trabalho, não é isso. Pero quando falam que não são deterministas biológicos, é uma tentativa de sair do rótulo de determinista, que é um mau rótulo. Pero muitos filósofos da biologia falam, se habla que não só biológico, pero también social, es determinista porque está haciendo que una jerarquización. ¿Tá? Entonces, el discurso siempre coloca el biológico arriba del social. Entonces, es determinista también. No hace un interaccionismo dialéctico, pero un interaccionismo dialéctico, pero un interaccionismo dualista. O sea, de algo que camina y que no vemos tanto así. ¿Sí? Entonces, los títulos, la llamada del libro ya dice mucho. ¿Tá? Tiene un que habla, no sé si, no, creo que no es ninguno de estos dos, que habla sobre el temperamento de la mujer. ¿Sí? Y hay otra feminista que desconstruye y habla que la relación entre sexo y temperamento no es
están así. Para a questão de instinto materno, há outra pessoa da área de psicologia que habla que há mito do amor materno. Não sei se conhecem, Elisabeth Badinter é uma referência, uma feminista da área de psicologia que discute isso. Bom, aí temos acá, a Cordelia. Esta mulher hizo um enfrentamento e uma quebra muito forte dessas questões de distinções. Que foi que motivou esta mulher? Hablamos em uma aula sobre que motiva nossas pesquisas. Nossa emoção motiva nossas pesquisas. Sim, isto não é problema. A neutralidade científica é questionável. Sim? Então, esta mulher foi motivada porque tu hija estava sofrendo na escola. ¿Sí? El proceso de enseñanza percebeu que a atividade que chegava a casa estava reforçando estereótipos sexistas. Então, ella disse, bom, ¿dónde vem esta objeção? E foi, a justificativa que teve foi os estudos da neurociência. Espera, como assim? Não faz sentido, vai ser o processo de educação convierta em isso. Então, a matemática vai mais para os niños e as humanidades e linguagem para niñas, como é isso? Então, que hice ella? Empezó a hacer una meta-análisis de los trabajos que era hecho con este objetivo. Entonces fui a desconstruir, pero no hice una desconstrucción de aspectos ideológicos, teóricos que sustentaban las pesquisas de las diferencias, pero ya fue en centro, ya fue en aspectos metodológicos. Entonces, de hecho isso, tornou-se expoente internacional sobre esta questão, porque utilizou do mesmo discurso que justificava as diferenças e foi em aspectos metodológicos dos estudos. Então, identificou muitas mentiras, muitos vieses, muitos desvios em aspectos metodológicos. Metodologia fraca e limitada, é o que ela disse, tá? E ela disse o seguinte, para o neurosexismo. Ele descreve o uso de linguagem ou dos princípios da neurociência, que é mal utilizada. A neurociência é boa, pero é mal usada, sim? Com objetivos. Aí vamos para questões políticas, sociais, ideológicas, objetivo do patriarcado, objetivo de relações de poder sociais, de gênero e por aí vai. Há várias teorias para explicar isso. Então, o princípio da neurociência para justificar estereótipos e roles de gênero. Que quando eu digo que é assim porque a ciência diz, é mais fácil de crer. Sim? Já? Então, acá de uma forma não sustentada cientificamente, é que ela vai ser. Então, o que ocorre é que se utiliza uma metodologia pobre, aí se produzem resultados que reforçam uma visão estereotipada dos sexos, que em realidade não está respaldada por estudos científicos fiáveis. Então, identifica-se que há muitos questionários de entrevista, de teste psicológico, alguns direcionamentos que ela vai ao ponto. Acá é um viés, acá é um aspecto que vai a contaminar a pesquisa. Quando falamos sobre inteligência ou sobre QI, muitos neurocientistas falam, nós não dizemos que QI é melhor de homem que mulheres. Nós não dizemos isso. ¿Sí? Não há nada que prueba isso. Há uma pequena diferença para os homens
pero estos estudos fueron feitos há algum tempo atrás, não foram repetidos com toda a força, e foram feitos por homens. Então há uma mirada androcêntrica, que é questionável por muitas feministas. Todavia também a questão de QI. O que é QI? Quais critérios para o cálculo de QI? Muitas questões complexas de inteligência não são abordadas. Tá? Então ela fala assim, erros estereótipos com argumentos vivos. Ela está referindo a quem? Aristóteles lá atrás. Tá? Ou seja, tu pensamento caminha adelante. Bom, agora vou só mostrar outras vozes, são outras investigadoras que também caminham na mesma direção. Anne Faustin Sterling é uma bióloga, tem interesse por las questões da primeira infância e tem estes livros. Tá? Acá, Sexo y Género es el más nuevo libro de ella. Eu hice uma resenha deste livro, está publicada numa revista que se chama Feminismos. E está em português, que não sei se há já em espanhol, mas até pouco tempo não havia em inglês. Os mitos de gênero, sexo e debate. Ela trabalha também com uma questão importante, a distinção de sexo e gênero. Que não é como falar acá, é para outro momento. Mas é muito importante. Que é sexo, que é gênero. São o mesmo. Se fazemos uma leitura de Judith Butler, a coisa está mais completa ainda. Porque o sexo é uma construção, o gênero também é uma construção. O corpo é uma construção, ¿sí? E a identidade é uma construção também. Então, o discurso marca estas coisas para Judith Butler. Então, um pensamento, uma perspectiva todavía complexa por demais. Demasiado, sim? Demasiado complexa. Então, ela esclarece isso. Até onde estamos falando sobre sexo, até onde estamos falando sobre gênero. Tá? E haz tua leitura sobre essa questão. Tá? Temos Janet Hyde, que tem uma preocupação com as questões cognitivas. Tem os livros Psicologia da Mulher, a outra metade. Também fazendo um questionamento do determinismo biológico, a experiência humana. Então, ela traz a importância desta experiência, a importância da relação com a cultura, com o ambiente, com a sociedade e outras coisas. E gender diferenças em uma cognitiva, tá? Diferenças cognitivas de gênero. Tu mirada não tem a discussão de sexo e gênero, tá? Para ela é como se fosse o mesmo. Ela não faz esta reflexão. Pero contribui muito para combate ao pensamento determinista. Então, ela realiza também uma meta-análise e ela faz assim. Ela tenta provar que não há diferenças, tá? Não como a Cordelia Fine. Cordelia Fine não habla se há ou não há. Ela habla assim, para que buscar as diferenças? Cordelia tem esta mirada. Janet Hyde diz, não, nós somos iguais. E tu estudo tenta mostrar isso, que não há diferenças cognitivas, principalmente. E temperamento também. Evelyn Fox Keller é uma feminista de grande importância, epistemóloga, traz uma mirada muito forte que agrega muita fundamentação filosófica para o feminismo. É uma grande feminista, uma referência mundial. Mas também é bióloga e é uma bióloga teórica. Então, faz questionamentos sobre o conceito de gênero. Então, pouco depois de Projeto Melanoma, lançou o livro.
el ciclo del gen. La idea de que el gen é algo concreto, ¿sí? Não é ela a questão, não é bem assim. Por quê? É este pensamento que vai nos levar a uma redução física de aspectos fenotípicos, ¿sí? Física, molecular. Então, ela vai questionar com argumentos genéticos, traz as questões das proteínas, como é esse processo todo de tradução, também coloca, ela faz uma análise do projeto Genoma e quais foram os não sucessos, ¿sí? que buscava e que não achou. Buscava o gene como el DNA, en el DNA, el gene de comportamiento, el gene de una acción, el gene de una enfermedad, como algo único. No es muy más complexo, ¿tá? Y ella entra nesta complexidade, uma complexidade biológica mesmo, uma leitura biológica molecular. Tá. Ahorita para sus genes. Estoy para terminar. Entonces ela traz uma questão importante. Nosotros si formos hacer una lectura más crítica del proyecto Genoma, vamos ver que hay una competición entre dos grandes empresas, ¿sí? de análisis biomolecular. Entonces hay también lá una cuestión de un investimento financiero muy alto en busca de lograr un suceso financiero también, ¿sí? El gobierno de Estados Unidos lloveu con plata para estos estudios, pero dice que fue un gran prejuicio financiero, ¿ya? Entonces ela habla acá. La evocación del término se muestra eficiente no solo para conseguir financiamientos, tá? De pesquisas, quando hablamos GEM, então sim, tem uma rica pesquisa, sim? E promover agendas de investigação, sino que também e especialmente talvez em el marketing de produtos de uma indústria biológica em rápida expansão. Então, quando habla GEM, não é tão assim, algo ali que é concreto, que vai fazer uma relação de causa-efeito. ¿Sí? Não é bem assim. E aí ela também trabalha com as questões de la relação entre feminismo e ciência. Por isso, é uma epistemóloga feminista. Tá? Temos aqui como minha leitura base, como biólogo. Também sou biólogo. Não abri, né? Sou terapeuta profissional e biólogo também. Richard Lewood. Ele é um biólogo evolucionista, sim, que questiona algumas associações de aspectos evolutivos ao comportamento humano e tal, e faz isso muito bem. Tem entre os livros, tem muitos, pero entre mais importantes, tem Biologia como ideologia, a doutrina de DNA, tá? A doutrina del DNA, de dialético-biologia, que aqui ele traz esta questão. Os aspectos biológicos participam da construção de comportamentos, emoções? Sim, ele não diz que não. Sim, pero tem que ser leído dentro de uma perspectiva dialética biologista. O ambiente não está fora da biologia, tá? Ambos estão juntos. E a teoria da biologia que faz uma mirada mais ampla, mais global, quando habla sobre estes trânsitos, tá? Genes, organismo e ambiente.
também discute esta associação entre essas coisas. Tem livro, este livro não foi só o que escrevi. Este de Rose, Ila de Rose, é um neurobiólogo, ele é uma socióloga, trabalham juntos. Hoje eu fui a pensar, são casados, irmãos? Não sei, vou buscar. Tá? Produzem muito juntos. São, sabe? São. Fazem muitas produções juntas. É um dos maiores questionadores do determinismo neurobiológico e genético. Ele faz também os questionamentos, mas não tem uma mirada tão em neurociência. Acá sim. Então, tem livro que escreveu com Richard Lewitt e mais um psicólogo que se chama Camin. Se chama No Estáis em los Genes. Racismo, genética, biologia. Tá? Este livro em português, se eu não creio, chama Genética e Política. Me gusta muito este livro. Bueno, para leitura. Tem também genes, aqui ele está Lewitt também. Acá só YouTube. Genes em cérebros, genes, células e cérebros. E um outro também muito bueno que se chama puede la neurociencia cambiar nuestra mente? Bom, agora depois de tanta informação, vamos pensar sobre papéis. Papéis não, roles. Sim, roles sexuales e roles de género, tá? Temos cá as representações sociais, ou seja, as representações sociais sobre estes roles sexuales e de género. Temos acá as metáforas de gênero. Quem está acá? Alguém arrisca decir? Quem mais é esta? Maternidade. La Virgem Maria? Virgem Maria? No, depois podemos fazer uma associação também, pero no. Naturaleza. Tá? La madre naturaleza está acá. Sim? El título, la llamada de la imagen. La imagen de la madre naturaleza. Hay otras, muchas. Algunas embarazadas y otras sem embarazo todavía. E cá temos o estereótipo de gênero. ¿Sí? ¿Tá? Temos o blue, donde o azul, rosado, e as questões que marcam as diferenças, e não só as diferenças, o distanciamento, onde está o perigo, que dali vai a exclusão, a dominação, a opressão e por allá vai adiante. Bom, estas coisas conversam. E conversam com uma grande influência da mídia científica. São muitas revistas, magazines falando sobre isso. Por quê? Porque se põem na banca, vendem. Muito. Então, há artigos que está cá também, está em outro, porque vai vender de novo, novamente. Não é problema. Então, se de tempo em tempo, bota uma para vender um pouco mais. Então, temos que pensar acá. Onde está a relação de isso tudo? Em um estudo que eu hice, eu percebi, hice com estudantes de pedagogia, em um ano, em 2004, depois em 2005 hice com estudantes de biologia, e em 2011 hice com professores de biologia, docentes, sim, em tu representações com um grupo focal e também tu práticas em classe, fazendo enseñanza de genética, especificamente. E nestes estudos eu mirei que as representações sociais que eu estava
buscando. En estas representaciones sociales había esto acá. Quizás nosotros no tenhamos leído, pero nosotros conversamos con alguien que conversou com alguém que leia e foi transformando isso como um senso comum. E lá uma representação social forte que vai a ser um reforço dos estereótipos. Ok? E as metáforas? As metáforas são extremamente perigosas, porque as metáforas são velhas. Como não é velha uma imagem dessa? Como não é velha falar sobre a relação entre mamá e tu niño? Se uma mamá habla que não estou feliz, que estou embarazada, como habla isso? Não pode, sabe? Não há um acolhimento para que se entenda isso, o que passa, por quê, é tu direito ou não? Será? Sim? Estas são grandes questões. Então, as metáforas, eu percebi no estudo que as metáforas são utilizadas na enseñanza de videojuegos. E quando se fala nas metáforas, como uma metáfora de espermatozoide, como um metáfora como algo pacífico, que está lá esperando, que vai ser um pouco de difícil, pero vai deixar só vai ver muitos, com muita agressividade. Fuerte que chega, ¿sí? Se não é forte, rápido, não chega. Não vai lograr. Então, o que há de metáforas sobre esta questão da reprodução? Muitas. E na classe de biologia estão lá. ¿Sí? Então, o óvulo muitas vezes é dibujado com uma sonrisa, umas sobrancelhas, cabelitos, e está lá. Tá? O corpo feminino vai fazer de tudo para que não chegue. Como em juegos de la sedução. ¿Sí? Então, é como se extrapolasse. O corpo e o comportamento vão caminhando juntos. Por quê? Os estudos mais deterministas vão falar que são as hormonas. ¿Sí? O homem tem hormona da agressividade e pode até chegar a uma violência de gênero. ¿Sí? Em processo de sedução, em processo sexual, é muito comum. E como está em um juego, é como se não se passara nada. Tá? É um problema. Tá. Então, eu percebi que isso ocorria lá, em processo do ensino. As representações estavam em los estudiantes e em los docentes. São culpables, não é esta questão. O ensino é correto ou malo, também não é esta questão. A questão é como isto impacta as chicas que estão na escola para ser tuas escolhas profissionais. Sim? Elecciones, sí. Elecciones vocacionales para qué vaya a ser. Entonces, esto va de una escolha, de una elecciones verdadera, de tu íntimo, o hay allá unas cosas que va empujando un poco. ¿Tá? Educación, familia, religión, cultura, por aí vai. Tá? Então, para agora, vamos pensar. Tá. Há implicâncias na educação. Há também implicâncias quando falamos sobre... ¿Y lo de la mano también? Eu tenho que colocar uma revisão em português para poder passar para as pessoas. ¿Y lo de la mano es una cosa? Sí, la mano é depois. La mano é depois.
Sí, para quienes llegaron más tarde, con Francisco inicialmente proponía ver algunos títulos de estos artículos que aparecen ahí y ir pensándolos ahora, bueno, a la luz de la presentación que le he hecho, pero pensando también si nos llama la atención por cuestiones más personales o si nos llama la atención en términos de nuestro trabajo profesional y pensarlo un poco desde ese momento. Eu quedei também assim, desta maneira. Usted es hombre, fuerte. Ah? Usted es hombre, usted es fuerte. Que hacer com a força agora? Abrimos Sí. espacio para comentar. Ah, yo pensé que tinha... Não entenderam. Sí, sí, agora. Ah, tá. Sí, ahora la idea es poder Perdón, comentar, perdón. puede ser sobre los artículos, puede ser Sí, sobre otras sí. cuestiones y la idea es Sí, fomentar el sí. diálogo. Ahora sí que Yo está abierta la palabra. Eu quero ouvir um pouquinho ustedes para depois ir pondo as questões mais de terapia, que eu penso e tal. Aparte, o sea, que esto sea un tema, para poder hablar de esto, yo creo que lo que invita es primero a no naturalizar. Entonces creo que eso es un ejercicio básico y que siempre nos hace bien, porque en el fondo yo creo que la formación se ha caracterizado, digo, en términos quizás más históricos, a que los procesos son vistos más naturales que como procesos sociales. Estoy hablando de los primeros 30 años de la formación, por lo menos acá en Chile. Entonces, claro, y este tema en particular, poder preguntarte, por ejemplo, había una de las referencias que se hablaba del tercer género. Entonces, eso, o sea, de hecho que uno pueda plantear que las cosas no son binarias, que hay distintas maneras de pensar, que hay posibilidades además de leer cosas que ya están más o menos, o que hay gente que ya ha hablado de esos temas. Lo que permite es leer y después tomar una opinión. Si nadie está diciendo que pensemos todos igual, sino que haya la posibilidad de plantearse. Y puede ser en torno al género, en torno a estos temas, como puede ser en general de otros temas de terapia ocupacional. Y yo creo que en términos de implicancia, es porque tenemos quizás que hacer un reconocimiento de que cual más, cual menos, en la intervención, cuando trabajamos directamente con grupos de personas, hay un poder. O sea, muchas veces está esta idea de no, yo no tengo poder, o yo no quiero el poder, o no lo tengo, o no sé qué, pero finalmente en términos simbólicos y a veces muy concretos también, existe poder. Entonces, si no nos preguntamos sobre esto, si no nos interrogamos, eso también es un peligro, así como es un peligro la metáfora, también puede ser un peligro el no preguntarnos respecto a estas cosas, porque tenemos, yo diría, grandes posibilidades de ejercer poder y ese poder no pensado, en mi gusto, es muy riesgoso. Sí. Podemos perpetuar prácticas opresoras, o sea, que es lo más probable, digamos, si es que uno no se pregunta cosas. Por eso creo que finalmente siempre estos espacios, y ahí te agradezco mucho, son muy beneficiosos, no solo para nosotras, es porque cuando trabajamos también con las personas, sí, En la misma línea que plantea Gloria,
me pareció obviamente muy interesante el recorrido y sé que hiciste un esfuerzo de síntesis, ¿cierto? En la primera parte de los momentos. También tal vez lo que podría compartir ahora es que mi reflexión es también sobre las prácticas de docencia, donde hay muchos aspectos que yo reconozco que desde los cursos que participo y en temas en los cuales yo transmito que hay muchos de esos supuestos, que algunos han sido en algún momento aparentemente fundamentados y que después se hace la discusión y tal vez otros no se ha hecho necesariamente una discusión y se plantea como una verdad. Entonces, en mi propia posición personal, veo que es importante hacer esa reflexión y también en la responsabilidad del trabajo con personas que se están formando. Me incluyo también porque estamos en continua formación. Así que también obligada a decirte gracias. Entonces, es una cuestión que muy nueva para mí. Estoy en proceso de comienzo de reflexiones sobre eso en la terapia ocupacional. Entonces, no sé si hay muchas cosas escritas sobre esta relación, creo que es necesario. Por eso no tengo una base de un pensamiento de la ciencia ocupacional o de la terapia que llegue más cerca de eso para yo utilizar. Entonces, yo creo que es algo que necesitamos empezar a reflexionar sobre eso. Porque nosotros trabajamos con comportamiento, trabajamos con los roles, ¿tá? Como los roles estão para nós quando empezamos a hacer una intervención, ¿tá? Cuando estamos en un grupo social que si tenemos la sensibilidad, porque la palabra es sensibilidad, ¿sí? que yo creo que algo tocó en ustedes hoy. Entonces, y toca en corazón, vamos decir así, vamos ser aristotélico. Toca en la emoción y eso va a hacer con que pensemos. Como trabalhar com os papéis ocupacionais? Quando identificar que papel, uma questão de ocupação que estamos trabalhando está fazendo refuerzo de uma opressão que muitas vezes não logramos a virar. ¿Sí? E como estas questões são muito sencillas, muchas veces las personas, las mujeres que están sufriendo la opresión, sufriendo la violencia, sufriendo un proceso de dominación en un sentido más amplio, social, de una comunidad, en tu trabajo, en su trabajo y por ahí más, esta mujer muchas veces no pasará eso, ¿sabes? Está ahí más irritada, no está feliz, no cree que es justo o que acontece con ella, pero no tiene conciencia de cómo hacer para un cambio, porque muchas veces no piensa sobre el cambio, está envolvida con eso y con el peligro de la naturalización, como la Gloria habló ahora, como si es así,
porque es así. Sí, porque siempre ha sido así. Sí, 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 sí. Está como, además que a veces se apela como la cuestión histórica, como bueno, como ir contra la historia. Sí. Sí, o contra la biología, ¿no? Cuando estamos hablando de... Contra la biología, porque sí. está determinado biológicamente. Entonces, lo que yo estaba pensando es cómo se ven, o sea, por ejemplo, actualmente hay una fuerza del feminismo muy potente en los medios de comunicación, ¿no? Especialmente en Chile, se escucha hablar de feminismo, ¿no? Y cómo eso ha implicado que ciertas fuerzas políticas conservadoras también de nuestro país han lanzado el concepto de ideología de género.